Fala galera do YouTube, Jordano aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje de livro com Stephen King, Mister Mercedes. E essa capa sempre me chamou a atenção na época e eu lembro de ter visto ela numa feira de livros. Então assim, desde lá eu fiquei de olho no livro e depois que eu fui descobrir que era uma trilogia, o que que acontece? Você vai ter um personagem ali inicial que vai numa fila de empregos de madrugada. Vai ter essa feira de empregos, então ele chega de madrugada, é bem cedo para ser um dos primeiros da fila. Só que lá para 4 horas da manhã chega uma Mercedes, o carro, e acelera em cima de todo mundo na fila. E fica pior, né? Do lado desse personagem que a gente estava acompanhando, tem até uma mulher com uma filha. E esse personagem chegou até dar uma daquelas espécies de cobertor, assim, que é uma cama. Eu esqueci o nome agora, mas ele ajuda ela e chega o maluco da Mercedes e sai atropelando todo mundo. Pelo menos 8 pessoas vão a óbito nesse assassinato aí. E a gente vai para o futuro. Passa alguns anos e a gente tem o Rhodes, que é o protagonista. Então ele vai ser esse detetive que se aposentou e tá em casa, tá num tédio danado. E tudo deixa entender que ele estaria ali depressivo. Ele fica olhando pro revólver do pai que ele tem ali perto dele, fica encarando. Então, certo dia, ele recebe ali uma carta e essa carta vai ser do assassino da Mercedes. Então, esse é um caso que antes dele aposentar, ele não tinha conseguido resolver. Então, ali tem uma carta do assassino provocando ele, quase 100% de chance ali de ser realmente o assassino. A gente não tem dúvidas disso quando a gente vai seguindo os capítulos. Então, o Rhodes, ele resolve até conversar com um ex-parceiro dele ali da delegacia, que ele é muito amigo, mas esse parceiro, o Peter, acaba recebendo um outro telefonema e o Rhodes deixa quieto e começa a investigação sozinho. Em paralelo a isso, a gente vai ter o personagem do Brad, e o Brad é o assassino. Não é spoiler, porque isso vai ser desde o início, a gente vai acompanhar como ele é, ele realmente é um psicopata. E é sempre muito mórbido acompanhar os capítulos que ele está, porque ele não tem uma convivência normal com a mãe, é uma coisa muito bizarra. A mãe também tem problemas alcoólicos, bebe vodka todo dia, e você tem coisas mais pesadas, você tem coisas também relacionadas ao passado do psicopata do Brad, em coisas que você fala, caraca, esse é um dos piores vilões, no sentido assim, não de ser a história ser ruim, é um dos piores vilões em ser mal. Então é interessante aí acompanhar os capítulos com o Brad, e nisso a gente vai ter duas caças diferentes, a caça do detetive atrás do Brad, do assassino, e o Brad atrás de uma coisa nova, de um novo assassinato. Então o Rhodes, como ele vai operar ali sem a polícia, ele vai contar com outros contatos, então vai ter outros personagens que vão ser importantes aqui para a história e que são também bem construídos. De vez em quando também você tem informações do passado desses personagens em um parágrafo ou em um capítulo inteiro. Bom, eu vou pro veredito e talvez eu deixe os spoilers pro final do que eu achei. Se você leu o Mister Mercedes ou já tinha lido, porque esse livro já tem aí praticamente 9 anos que lançou aqui no Brasil. Eu gostei muito do Mister Mercedes, como o Stephen vai conduzir a história. O cara, assim, não tem como. Ele é o cara, né? À toa que ele é chamado de rei. Então, assim, o jeito que ele conduz a história, eu acabei devorando o livro. É um dos livros, ou o segundo ou terceiro livro do Stephen King que eu acabo devorando, assim, em pouquíssimos dias. Nesse caso aqui foi 2 dias. Eu acho que um dos que eu devorei foi Misery. Muitas coisas que vão fazer você querer seguir até o final. Você quer terminar o capítulo, você quer ver a página, você quer descobrir o que aconteceu. E muito assim também beirando o cinematográfico. Algumas partes que pode ter me tirado um pouco a atenção de eu falar assim, ok, eu vou dar uma pausa. É quando ele vai falar de algum personagem e vai voltar um pouco atrás no passado. Sempre essas informações desses personagens vão ser bem pertinentes, mas tem momentos que você tá assim, caraca, a ação é agora, e aí o Stephen King vai lá e vai contar um pouco desse personagem, ou um pouco de contexto para você se preocupar com algum personagem. Mas eu achei o final ali bem feijão com arroz, assim, bem ao estilo de um filme do Bruce Willis, assim, que as coisas terminam ok, não foi algo que superou as expectativas que foram esperadas por conta da ótima construção do Stephen King. Então, vejo muita gente elogiando o final, só que eu não fui muito fã do final. Eu achei que foi, assim, satisfatório. Se eu tivesse um jeito de falar desse final, eu diria que é satisfatório. Ultrapassa essa satisfação de você ter acompanhado a história até ali e chegar nesse final. Acho incrível também que você vai estar lendo no livro e vai estar lá sozinho, você vai estar lendo assim e vai falar assim, pô,
putz, não acredito que vai acontecer isso. Tem horas que a própria narrativa, ela não precisa ser contada. Isso que é bom de Stephen King, ele não precisa contar. Enquanto você tá lendo, aconteceu algo no capítulo anterior e você tá lendo muitos capítulos depois e começa a entender o que vai acontecer. E assim, aí você fica, putz, não acredito que vai rolar isso. Ele vai sempre enunciar muito o que vai acontecer, então você tá no capítulo e aí ele fala, ah, vai ser a última vez que fulano vai voltar pra casa. Você fica assim, pô, mas por quê? Então você já fica tenso pra saber o que vai acontecer com esse personagem que ele enunciou alguma coisa. Então achei interessantíssimo essa maneira de construir, uma maneira meio Hitchcockiana, e você sabe que tem uma bomba em algum lugar, e aí não de forma literal que eu digo, mas você tem um ponto A, por saber esse ponto A, você sabe que vai chegar no ponto B. Condição ótima, então assim, galera, pra Mister Mercedes, minha nota vai ser 4. Bom, então vamos aí a parte dos spoilers. Bom, uma coisa que me deu muita agonia aqui é o detetive não falar com a polícia. Eu sei que se ele falasse pra polícia não ia ter história, mas realmente é uma coisa agoniante que até o último segundo a polícia não vai ficar sabendo das atividades do Rogers. Ele sempre vai ali fugir do assunto quando realmente a polícia, né, o parceiro dele começa a desconfiar, o ex-parceiro, o Peter. Agoniante, até porque tinha uma bomba prestes a explodir ali no último ato, o estádio onde estava rolando o show, e a gente tem o personagem do Jeremy, que é um garoto ali que ajuda no computador do Rhodes, né? Ajuda a cortar grama, ajuda na casa, ajuda principalmente nessa questão dos computadores do Rhodes. Então, o Jeremy, eu sinto até pena dele ali quando ele descobre que vai rolar esse ataque no estádio, e aí a irmã e a mãe dele estão lá, né? As amigas da irmã também, e você fica assim, vai dar muito ruim, só que no final dá certo. Por isso que eu achei essa parte bem ali só satisfatória, em que a personagem da Holly consegue matar o Brad. E nessa parte eu acho que o vilão, ele conseguiu dois feitos, digamos assim. Posso dizer três. Dois foram de ataques dele. Teve a bomba, teve a Mercedes, que foi a primeira coisa que ele tinha feito anos anteriores. Um outro feito foi a mãe ter morrido por causa do veneno que ele guardou na carne e a mãe acabou comendo acidentalmente. Então foi algo que aconteceu ali indiretamente. Só que eu achava que poderia ter algo a mais, algum feito a mais dele ali, um stand-off no final um pouco mais emocionante, ao invés dele só tomar ali porrada da Holly. E termina com ele convulsionando de tanta porrada que ele tomou. E eu achei que podia ter alguma outra espécie de stand-off ali e não foi o que eu esperava. Então, como eu disse, apenas satisfatório. Bom, o personagem da Holly foi um personagem que eu acho que apareceu ali um pouco mais da metade pro livro e é citada um pouco antes, talvez, mas não gostei tanto dela como eu gostei do personagens ali do Rhodes ou do vilão. Queria ver mais coisas sobre ela. Provavelmente vai ter no próximo livro, porque é uma trilogia. Ela tem até um livro próprio, ela aparece em outros livros também. Acho que o Outsider. Tô curioso para ver mais essa personagem. Você que ficou aí para essa conclusão, eu acho que o livro funciona como uma história única, então ele faz parte de uma trilogia e quando eu estava bem no fim eu entendi porque era uma trilogia e não sei se os últimos dos acontecimentos daqui vai ter uma continuidade pro segundo livro. Não entendi. Eu vou estar interessado em continuar a trilogia com certeza, mas eu vou dar aí um intervalo para esse universo aqui do Stephen King, a trilogia Bill Watts, que está escrito aqui. Então, com certeza vai ter outras análises de outros livros antes da gente chegar no segundo, que é o Achados e Perdidos. Bom, galera, como sempre faço, eu vou deixar uma playlist aqui no final para vocês assistirem ou outro vídeo. Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e até mais.